Por que a pessoa desenvolve a endometriose? O que justifica o aparecimento da endometriose? O que causa a endometriose? Um raciocínio mais simplista faz-nos crer que a menstruação retrógrada, o que quer dizer isso? Aquele sangue que reflui pela vagina também reflui retrogradamente através das tubas uterinas, caindo na cavidade abdominopélvica. E isso seria, para alguns, o processo inicial do desenvolvimento da doença. Mas é um pensamento extremamente simplista, pois essa menstruação retrógrada acontece na grande maioria das mulheres que têm as tubas uterinas pérvias. Por que, então, apenas neste sentido, 10, 15% das mulheres desenvolvem a doença? Primeiro, normalmente, uma célula que não se pertence a uma região é reconhecida como não própria do lugar. E desta forma, a sua resposta imunológica se faz valer para lidar com aquela situação, fagocitando-a ou desenvolvendo uma série de respostas que destroem essa célula, protegendo o ambiente. É fato que, além deste processo, a mulher que desenvolve a doença deve ter alterações imunológicas que permitam com que estas células escapem dessa vigilância imunológica. Mas só isso não basta, pois estas células ainda precisam ter a capacidade de se aderirem a algumas estruturas e proliferarem até um certo ponto para desenvolver a doença e os seus sintomas. Acredita-se que a própria célula do endométrio das mulheres com endometriose, ou seja, o próprio endométrio tem uma alteração diferenciada comparada com aquelas mulheres sem a doença. Mas essa teoria, por si só, não justifica o aparecimento em todos os locais que a doença pode ocorrer. Assim, tem outras teorias que justifiquem estas outras manifestações. Por exemplo, uma chamada teoria da metaplasia celomática, que células indiferenciadas, células embrionárias, por algum motivo, se diferenciam em algum momento da sua evolução em células endometriais numa localização não tópica, ou seja, fora do útero. Inúmeros fatores podem fazer com que isso seja expresso ou não. Alterações, então, chamadas epigenéticas, que agem lá no cromossomo, permitindo a manifestação de algumas características cromossômicas, levando-as, então, a manifestar a doença. Alterações estas chamadas epigenéticas. Um exemplo disso seria a poluição que hoje vivemos, com um composto chamado digoxina. Quando se tem várias teorias, várias teorias para explicar o seu aparecimento, mostra um pouco quão complexa é o manejo desta entidade, quão multifacetada é a apresentação desta doença. Por isso, a necessidade de individualização. Por isso que o conhecimento é tão dinâmico. Por isso que ainda existem inúmeras coisas, inúmeros campos onde ainda podemos avançar no oferecer o melhor planejamento para as nossas pacientes. Se vocês conhecem alguém que tem esse tipo de dúvida ou esta curiosidade, compartilhe. Um beijo grande a vocês.